Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: André, em dezembro de 2015, conheci a prima do meu amigo. Passamos a virada juntos. No dia seguinte, rolou um clima entre a gente e acabamos ficando. Durante a semana, nós nos falamos e combinamos de nos encontrarmos novamente. Gostamos muito um do outro e depois de alguns encontros decidimos namorar. Ela é uma mulher que foi casada há 18 anos, tem um casal de filhos lindos. Conclusão, ela já tem uma história. Isso de fato não me importa. Amo as crianças. Ela é professora formada em Direito, a mãe juíza, o pai secretário de Educação, enfim. São pessoas que trabalharam muito para chegar onde chegaram. Porém, me sentia bem, sempre. Apesar do pai não concordar muito com essa história de namorado novo, etc. Minha família simples, pessoas boas, mas com um grau de intelecto diferente, entende? Nós estávamos muito envolvidos, tínhamos planos, essas coisas de casal. Ela até gostaria de me dar um filho, pois ainda não sou pai. Achei isso tudo maravilhoso. Ela, aos 38 anos, com uma cabeça boa, querer reconstruir sua vida. Isso estava sendo fantástico. Mas existe uma diferença. Ela já tem uma vida praticamente pronta e eu estou começando. Apesar de estar bem atrasado, mas continuo lutando. Acredito que um castelo não se constrói em um ano. Ela me conheceu assim, mas sempre demonstrei que queria mudar de vida, crescer, vencer, sabe? Então, algumas coisas com o passar do tempo fizeram que a gente perdesse esse foco. Saímos muito para festas, social em casa de amigos, etc. Nesse meio tempo, acabei ficando desempregado e as coisas só pioraram. Chegamos numa fase de muitas brigas. Ela dizia que eu prendia muito e que ela não podia fazer nada. Porém, não era assim que funcionava. Sempre incentivei ela em tudo. Academia, estudos e outras coisas. Sou ciumento, sim, mas não louco. Ela também sempre me deu muito apoio. Nunca proibi ela de fazer as coisas, sempre fez tudo, mas comigo, sabe? Aí é que está o grande lance. Éramos muito agarrados um com o outro, a gente não fazia nada sem o outro estar junto. E me parece que isso começou a incomodá-la bastante. Eu tinha o controle da situação e de repente tudo desabou. Começamos a brigar sem parar. Veio uma amiga de Curitiba passar uns dias na casa dela, e aí que tudo foi por água abaixo. Acho que meu grande erro foi ter vivido muito a vida dela. Eu não fazia mais nada se não fosse com ela. E ela também não fazia nada se não fosse com você? Tem que tomar cuidado com isso mesmo. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que ficar esperto. Quando a gente, vive só o que o outro faz e o outro vive só o que a gente faz, a gente esquece de que a gente tem Não significa que eu tenha que ir para baladas, para barzinhos onde rolam paqueras. Mas, gente, às vezes eu tenho uma programação minha com alguns amigos, jogar um truco, comer um churrasco. Puxa vida. Precisa tomar cuidado, viu? Me afastei dos meus amigos, eu não tinha mais vida pessoal. E não sabia que gostava tanto dela assim. Em dezembro, ela terminou comigo e desde então eu estou muito mal. Ela disse que foi por causa do meu ciúme, eu até entendo que exagerei em alguns momentos, sabe? Mas não sei se foi só por isso. Tinha aceitação dos pais também, de ver que ela teria que começar tudo de novo. Então juntou tudo. Tinha aceitação dos pais também. Não tinha aceitação, né? Acho que aqui você quis dizer assim, tinha esse lance também de aceitação por parte dos pais, de querer dela ter que começar tudo de novo. Desde então, estamos separados e isso me chateia muito, pois eu a amo e gostaria de voltar para ela.
Nós saímos algumas vezes, mesmo depois do término, mas eu não quis ficar só saindo, entende? Queria voltar, mas ela não quer mais. Continuou saindo para sexo, né, bem? É isso que... Só que voltar ela não quer. Eu me cadastrei no Tinder e ela acabou me achando lá. Nós não estávamos nos falando, no dia seguinte ela me ligou querendo sair para almoçar comigo. Não agi com a razão e acabei indo encontrá-la. Ficamos mais uma vez. Da última vez que saímos tem uns 20 dias. Ela foi lá para casa, fizemos uma social com minha família, depois disso não mais. Ela diz que não vai mais sair, pois não quer alimentar um sentimento que não existe. Opa! Alimentar um sentimento que não existe. Agora eu te pergunto, se não existe nenhum sentimento da parte dela, por que saiu comigo esses dias depois do término? Porque te viu no Tinder. Porque é ego. Ah, mas ela saiu comigo antes mesmo de ter me visto no Tinder, André. Porque quis saciar a periquita. A gente tem que entender isso. Gente, tem situações em que a pessoa termina com a gente porque a pessoa sabe que não dá mais. A pessoa sabe que a gente não tem condições de permanecer juntos. É só briga, é só estresse. Estamos falando em linguagens totalmente diferentes. A gente não se acerta, a gente só briga. Mas isso não significa que o sexo não seja bom. Então, a nossa conexão, a nossa relação, a nossa comunicação é péssima, mas o sexo pode ser maravilhoso. Então, eu findo com tudo isso, boto um fim, termino, só que o desejo sexual continua. Por quê? Porque o sexo era muito bom. Então, de vez em quando eu saio, a gente tem o sexo e eu continuo na paz do Senhor, sem volta, sem esse negócio, esquece, para relacionamento a gente não dá certo. Então, a gente tem que entender isso. Se a gente não entende isso, a gente confunde tudo. Olha essa frase aqui, ó. Eu não quero mais sair porque eu não quero alimentar um sentimento que não existe. Só isso aqui já é fator fundamental para eu falar. Bom, então tá bom. Ela não quer porque ela sabe que eu tenho sentimento ainda. Agora, se amanhã eu chegar à conclusão que eu também não tenho sentimento e quiser falar para ela, escuta, eu também não tenho mais sentimento por você, isso mudou, mas o nosso sexo era bom. Quer dar uma volta para a gente conversar um pouquinho? Conversar. Aí seriam outros 500. Aí são dois adultos, ninguém está enganando ninguém. Eu tô separado, tô solteiro, ela também tá solteira, não tá com ninguém, então beleza. A gente, em termos de relação amorosa, a gente não dá certo, mas para sexo, talvez a gente funcione muito bem. Só que a gente tem que ter consciência, né? A gente tá funcionando muito bem enquanto estamos solteiros. Amanhã a gente vai conhecer alguém, depois não adianta desenvolver aquele tipo de pensamento. Não, eu comecei a namorar o fulano, mas eu já saía com o ciclano. O ciclano é só sexo. Hoje falo com ela, mas a maioria das vezes é sempre eu que procuro. Não gostaria de ficar preso a isso, quero ser feliz. Mas no momento está sendo mais forte do que eu. Gostaria de pedir algumas dicas para eu sair de vez dessa situação, pois ela só está brincando comigo. Não, ela não está só brincando. Ela está conectada em você por esse lance sexual, não é que ela está brincando. Só que ela disse para você, eu não quero continuar saindo porque eu não quero alimentar um sentimento que não existe. Ela foi clara, ela deixou claro para você que não existe sentimento nela em relação a você. Para uma relação amorosa, não tem mais, quebrou isso, não existe mais, ela não consegue mais enxergar assim. Só que ela ainda tem tesão por você. Ah, então ela só quer me usar. Bom, então, é isso que eu tenho que ter consciência. Ela deixou isso claro para mim. Agora, se eu vou querer me sujeitar a isso ou não, vai depender de mim. Então, ela só tá brincando comigo. Não, ela só vai brincar comigo se eu permitir ser um brinquedo. Eu tenho permitido ser um brinquedo nas mãos dela? Ah, não, André, não, porque pra mim isso não vai rolar. Se eu quisesse só sexo também, então ela tá brincando comigo, eu tô brincando com ela, ambos somos brinquedinhos sexuais um do outro. Não, mas eu não, eu tenho sentimento ainda, eu gosto ainda, então pronto. Então eu não permito ser brinquedo. Mas lembrando que ela foi sincera. Certo? Ai, ai.
Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo, se você quer ter a sua história analisada por mim, sem a sua história ir ao ar no YouTube, somente você recebe. Você não vai entrar nessa fila de espera que tem aqui das gravações que vão ao ar para o YouTube. Aqui embaixo na descrição tem aí, ó, sobre gravação privada. É só você se informar. Tem também o treinamento emocional que vai te ajudar muito. Você que está com essa tristeza, essa dor pelo término, não sabe o que é reconquista. Tem os meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Se curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.